Olá, muito bom dia para você ligado no Tribuna Livre. Estamos na Rádio América FM 107,1, transmitimos também pela Rádio Cultura AM 830 e agora na TV Horizonte, canal 30.1, quarta-feira, 19 de março de 2025. Eu sou Juliana Lima, te faço companhia nesta manhã até o meio-dia. Lembrando que você pode ouvir o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral e pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Seguimos com o nosso Tribuna Livre, de cara nova. E ao meu lado, a jornalista Suelen Ogando, da TV Horizonte. Muito bom dia, Suelen! Olá, Juliana e todos que estão com a gente aqui nessa manhã, né? E hoje é dia de São José, gente. Ele é patrono dos trabalhadores e da família. E a repórter Letícia Bessa traz informações das comemorações. Vamos dar uma olhadinha. Católicos celebram nesta quarta-feira, dia 19 de março, o dia de São José, esposo da Virgem Maria. O santo é considerado um dos patronos da Igreja Católica e padroeiro dos trabalhadores. Em Belo Horizonte, são celebradas missas na Catedral Cristo Rei e no Santuário Arquidiocesano São José. Neste ano, o tema é São José, modelo de peregrino da esperança. A escolha foi feita em referência ao ano jubilar, convocado pelo Papa Francisco, que tem como lema Peregrinos da Esperança. A primeira missa em devoção a São José foi celebrada nesta quarta às 5 horas da manhã, no Santuário Arquidiocesano São José, que fica na Rua dos Tupis, número 164, no centro de Belo Horizonte. Também no santuário serão realizadas missa às 8 e às 10 horas da manhã, ao meio-dia e também às 2, às 4 e às 6 horas da tarde. À noite, a celebração será na Catedral Cristo Rei, às 7h30, na Rua Campo Verde, número 165, no bairro Juliana, em frente ao Shopping Estação BH. Repórter Letícia Bessa. Em comemoração a São José, ao dia de São José, que é patrono da família, a gente pede para você participar do nosso programa. A enquete de hoje é: família é importante para você? Manda para a gente a sua opinião no nosso WhatsApp. Você já sabe, 994122179. Pode mandar sua mensagem de texto, pode mandar sua mensagem de áudio, pode também mandar seu bom dia, seu abraço. Afinal de contas, né, gente? Tribuna Livre é nossa e eu sempre fico muito feliz com as participações de todo mundo, não é mesmo? É isso mesmo, Ju. Olha, e dentro do dia de São José, no Eixo Família, nós vamos falar hoje no programa, gente, da evolução das famílias brasileiras e também sobre o aconselhamento matrimonial. Gente, mas será que funciona? O que você acha, Ju? Olha, eu já inclusive fiz, né, aconselhamento matrimonial e assim, é o tipo de coisa que é muito interessante. Até para você entender, né, quais são os deveres e as obrigações que tem no casamento, né? Verdade. Casamento não é só amor romântico. A gente tem que também se preparar para isso, porque é realmente uma escolha, né? Mas daqui a pouco a gente vai tirar mais dúvidas. Legal. Olha, e como São José também é o patrono dos trabalhadores, a gente vai conversar sobre a mão de obra no mercado de trabalho. Gente, me responde aqui também. Tá faltando mão de obra? Tem muita gente que diz, né, que isso aí, inclusive, é o resultado dos benefícios, como o Bolsa Família, tirou as pessoas do mercado de trabalho, né? O povo não está mais querendo ganhar menos, né, ou pouco para poder trabalhar. A gente tem dificuldade aí com o setor de construção civil, tem dificuldade com o comércio. Então, assim, será que está faltando mão de obra? Será que Bolsa Família tem a ver com isso? Daqui a pouco a gente vai responder também essa e outras questões, né, Sueli? Para você está achando que está faltando mão de obra no mercado de trabalho? Algumas áreas acredito que estejam realmente faltando, sabe? Principalmente eletricista, por exemplo, eu estou sentindo muita falta. Outro dia eu liguei para 3 e não podiam e aí estava sem ninguém, né? Então você vê que se 3 não podem, é porque realmente a demanda está muito grande, né? Mas olha só, Ju, tá no seu celular, tá no seu celular, tá né? aqui, ó, gente, o pessoal acabou a de enquete, mandar. o resultado da enquete de ontem, vamos dar uma olhadinha, como é que ficou? Então, essa questão do mercado de trabalho, a gente também fez essa pergunta ontem, né, no nosso WhatsApp, e os nossos queridos internautas aí foram participando no Rádio América Oficial e responderam a enquete. Olha só que interessante, 53% das pessoas que responderam acham que está faltando mão de obra no mercado de trabalho. Mas também bem mais ou menos empatado, 47% disseram que não, né? Então,
tem uma bem impressão, dividido. né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente está esperando aqui a sua participação, você já sabe, 99412-2179 é o telefone para você fazer parte aqui do Tribuna Livre. Responde para mim no nosso WhatsApp. Família é importante para você? Vem fazer parte desse programa com a gente, manda sua mensagem, seu bom dia também, seu abraço. A gente tem sempre um pessoalzinho aí que participa sempre no começo do Tribuna. Estou sentindo falta, hein? Márcia Aurélio de Letícia, Cleidmar Gonçalves lá de Nova Lima. Estou esperando aqui o recadinho de todo mundo, não é mesmo? O que família representa para você também? Você pode também responder para a gente nesse eixo, né? Temos interações, Suelen? Já temos algumas interações? Olha, gente, não temos ainda interações, mas eu vou falar um pouco sobre o que a família representa para mim. Vamos lá. E assim, a família eu acho que é muito importante, ela é a base de tudo. Eu sou o que eu sou hoje graças a uma família, uma estrutura, né, que eu tive também acesso aos meus avós, e a gente aprende muito com eles, né? E você, Ju, como é que é essa questão de família para você? Gente, eu acho que família é a base de tudo, né? Sem família a gente não faz nada, mas eu acho muito interessante porque a família, ela vai muito além dessa família sanguínea, né? E aí, às vezes, as pessoas, elas têm que fazer essa opção, até porque muitas ficam órfãos muito cedo, né? Então, o conceito de família, para mim, ele ultrapassa essa questão, né? Você pode escolher como bons amigos e isso ser o seu refúgio, né? A sua sustentação aí daquilo que a gente entende, mas o mais importante é entender que família é troca. Ó, e para começar esse Tribuna Livre, eu tenho um recado super importante para você. Ô, gente, vamos falar de Vision Sotarelli, esse produto super importante, né, que tá fazendo a parte da vida de todo mundo. Olha, e a visão, né? A visão, você já sabe, visão embaçada ou turva, causa essa dificuldade de enxergar com clareza, tanto de perto quanto de longe. Ô, Ana, quais são as consequências para a gente conseguir enxergar com nitidez? A gente está tentando fazer contato aqui com a Ana da Sotarelli, gente, mas por enquanto, ó, vou mostrar para vocês aqui o nosso Vision da Sotarelli, que é esse suplemento alimentar em cápsulas, super importante para te ajudar a ter essa visão com clareza, com nitidez. A gente sempre fala aqui no programa, né, com a Ana, que óculos não resolve o problema, né? Óculos é uma ferramenta que a gente utiliza quando a nossa visão começa a falhar. Mas o que você precisa mesmo é usar, né, os aminoácidos, as substâncias necessárias para exatamente melhorar a sua visão, né? Ô, Ana, conta pra gente, quais são os benefícios do Vision? Bom dia! Bom dia, Juliana. São vários benefícios, né, lindinha? Eu falo assim, olha, quando você tem o processo natural de envelhecimento, que a gente vai fazendo mais aniversário, mais caminhado na vida, né? Vai tendo dificuldade para enxergar. Mas tem outra coisa tão importante, que principalmente até para os jovens, né? As luzes de LED das nossas casas, as telas de televisão, celular, computador, são os principais vilões da saúde da nossa visão. E Vision Sotarelli age como um escudo protetor. Sabe, a gente tem com o passar do tempo esse enfraquecimento da vista, mas a gente pode cuidar, pode proteger, pode rejuvenescer com apenas uma cápsula ao dia do Vision Sotarelli. É um método natural. Eu sempre lembro, Juliana, que o tempo e a resposta biológica variam de pessoa para pessoa. Então tem gente que com uma semana fala, Ana, meu marido já volta do trabalho, não está com o olho vermelho mais. Para ele foi um santo remédio. Assim que eu escuto. Sabe, gente que fala que catarata. Sabe que catarata, gente? A visão vai ficando embaçada, vai ficando turvo, cristalino. E o Vision Sotarelli protege das doenças degenerativas maculares. E hoje, dia de São José, eu tenho uma boa notícia para você que está ouvindo a Juliana agora, está assistindo a Juliana. Pega o telefone, liga para a gente, não paga ligação. Olha, mais de 20 anos na Sotarelli, eu amo falar de cada produto, porque cada produto dá resultado, faz o que propõe a fazer. Hoje tem Vision Sotarelli, colágeno tipo 2 para as articulações e o quelato de magnésio.
por ser dia do São José, abaixo do preço, e só hoje a vitamina B12 para mais de um ano de uso vai de presente e ainda uma linda e abençoada medalhinha de São José. Gostou da promoção, Juliana? Adorei, Ana. Vamos de telefone 0800 603 53 63. É o WhatsApp também? O mesmo número. 0800 603 53 63. Beijo, Ana. Beijo. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o nosso Tribuna Livre, quarta-feira, 19 de março de 2025. Ó, deixa eu te dar aquele recado, hein, gente? Como é que foi? Começou o ano, beleza, já passou janeiro, já passou fevereiro, agora a gente já está em março. Você já está pensando em marcar a sua ida ao dentista? Super importante, tá? Eu sempre falo aqui no programa que a gente tem que ir pelo menos 2 vezes ao dentista, não é mesmo? Então tá na hora de você começar a marcar a sua avaliação para ver o que está acontecendo com a sua saúde bucal, né? A gente precisa marcar 2 limpezas por ano, precisa ver se está precisando de fazer algum canal, como é que está a sua gengiva, está sangrando? Não deixa para lá não, gente. Liga lá pro Dr. Eduardo Leite, 3426-6828, 3426-6828, né? Dentista, eu só gosto de ir indicado. Dr. Eduardo Leite é o dentista que trata de mim também, muitas pessoas aqui e também nossos ouvintes queridos. Então, tá acostumado a te receber, vai te dar aquela condição especial, mas para isso você tem que fazer um movimento, né? Então, liga lá, 3426-6828, Dr. Eduardo Leite e equipe. É isso mesmo, gente. E ontem, como nós falamos sobre dívidas, olha que bacana. Tem um projeto que promove a consciência financeira e princípios do empreendedorismo para idosas aqui em BH. E a repórter Milene Alves conta os detalhes. Vamos ver. 261 mulheres de Belo Horizonte com mais de 60 anos agora estão mais conscientes dos riscos da vida financeira e entendem melhor as possibilidades do empreendedorismo. O projeto é iniciativa do Instituto Defesa Coletiva e acontece em parceria com os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, em todas as regionais de Belo Horizonte. A assessora jurídica do Instituto, Lanaim Maia, explica o que levou à escolha das mulheres idosas como público-alvo do curso. O Instituto Defesa Coletiva ele atua já defendendo os consumidores hipervulneráveis, principalmente pessoas idosas, contra o assédio bancário através das nossas ações coletivas, considerando que a gente verificou que esse público ele é muito vulnerável, porque é um público de fácil acesso pelas questões tecnológicas e também por uma questão de que eles estão aposentados. Então, existe o crédito consignado, eles têm aquela renda mensal garantida. São pessoas que muitas vezes estão super endividadas. Então, a gente precisava dar a educação financeira e, além disso, dar uma forma deles saírem dessa situação de superendividamento com empreendedorismo. Eu conversei com a Inês Campolina, que tem 67 anos e conta como o projeto mudou seus dias. Esse grupo me deu mais vontade de viver, de interagir. Ensinaram, falaram para a gente ficar bem atenta, não abrir qualquer aplicativo. E a gente aprende muito lá mesmo, porque sempre tem um alerta. Repórter Milene Alves. Muito bem, olha, e já temos interação aqui, viu, Juliana? Opa! Vamos dar uma olhadinha, gente, na tela? Olha só, nós temos aqui a Maria Aparecida. Bom dia, Juliana. Sim, minha família é muito importante para mim e eu acredito muito no São José. Muito bem. Vamos para mais uma? Olha só que legal. É a Tânia Rocha. Bom dia. Família representa o pilar, a base e a sustentação de geração para geração. Amo. Sou Tânia Santana. Deus abençoe. Amém. Todas as nossas famílias. Isso mesmo, Ju. Maravilha, gente. Vai mandando aqui a sua interação, viu? 994122179. Responde pra gente sobre família, é importante pra você. Responde também sobre você acha que tá faltando mão de obra no mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas olha só, lá vem ela, gente. Ó, esse produto maravilhoso. Já vou mostrar aqui que vai fazer a diferença no seu diabetes, não é mesmo? Olha, diabetes é um problema sério. E a Tatá vem contar pra gente sobre o diabetes e sobre esse produto revolucionário. Bom dia, Tatá, tudo bem? Bom dia,
Juliana, muito bem, melhor agora. Quando a gente fala desse tratamento, é a certeza, é a garantia de sucesso. E isso é muito importante porque quem tem dor, quem tem qualquer problema, tem pressa. E quando a gente fala de glicotrate, gente, nós estamos falando de um tratamento que tem efeito imediato desde a primeira semana. Ele potencializa a medicação. E o que ele vai fazer na prática, Juliana? Primeiro, ele vai controlar o açúcar no sangue. Ele é um anti-açúcar, ele é um antiglicose. Então, ele vai impedir também que o seu corpo absorva mais açúcar, mais gordura dos alimentos. Isso é extremamente importante porque, olha, as escolhas alimentares para o diabético não é fácil. Você não pode comer um pãozinho, um macarrão que vira açúcar no sangue. E é muito perigoso, então ele vai ajudar na cicatrização. Que às vezes uma feridinha, um machucadinho vira uma infecção, uma inflamação, pode levar a amputação. Então, ele já melhora essa cicatrização, aquela sensação de pernas pesadas, você que anda fraco, aquela fraqueza, aquele desânimo, melhora também. E a visão, gente, é sensacional o trabalho que o Glicotrate vem fazendo. Então faz o seguinte, o telefone é exclusivo, Juliana, quem liga agora no 0800 494 1012 vai conhecer um produto único que tem ajudado mais de 60 mil pessoas diminuírem o nível de açúcar. Não só isso, como recuperar, sabe, melhorar a qualidade de vida, porque a diabetes é uma doença que impede o nosso corpo de produzir uma série de vitaminas. Aí o que acontece? Além da fraqueza, como você tem essa deficiência de vitaminas, o que a mulher sente? Que o peso desregula, o cabelo fica frágil e começa a cair. Você sente cansaço, dores nas pernas, formigamentos. Então, é exatamente o Glicotrate que repõe todas essas vitaminas e potencializa a medicação, diminui essas dores. Então, pega o telefone, liga, o antidiabetes é esse aqui, 0800 494 1012. E ainda tem o WhatsApp, DDD 31 2342 4480. 2342-4480. E mais do que o Glicotrate, Juliana, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que a nossa vida, ela não tem valor. É imensurável o valor da nossa vida. A gente quer passar tempo com quem a gente ama e tempo de qualidade, sabe? A gente quer trabalhar bem. Então, às vezes, uma atitude sua pequena, você não imagina o que um tratamento tem o poder de melhorar essa qualidade de vida. Então, invista em você. Se a gente não cuida, a doença nos obriga a cuidar. Só que é o seguinte, além do Glicotrate, você está preparada para a promoção de hoje, Juliana? Vamos lá, Tatá, rapidinho, por favor. Olha, quem liga agora tem 70% de desconto. Desconto agressivo porque nós somos da fábrica, não tem intermediário. Para os 20 primeiros e ainda vão levar de presente, presta atenção. Você vai levar um tratamento direto para a tua articulação, o Condrofix Ultra, que é direto para melhorar essas dores crônicas. Pega o telefone, você vai comprar um tratamento, vai levar outro. 70% de desconto está de graça. 0800 494 1012, Juliana. Liga lá, gente, 0800 494 1012. Vamos com um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e hoje, quarta-feira, dia 19 de março de 2025. E dentro da nossa proposta de falar sobre família, vamos conversar com a psicóloga e a terapeuta de casais, a Fernanda Guedes. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, um bom dia. Recebemos também o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, né? Gosto muito. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada. Vou começar com uma pergunta já para você. A gente vai interagindo aqui, todo mundo. O conceito de família mudou? A gente pode dizer que tem uma evolução da família brasileira, que não fica só preso àquilo que a gente conhecia antes, pai, mãe, filho. A gente pode dizer que outras pessoas foram agregadas aí, animais. E o que a gente pode dizer sobre isso? Mudou, e ainda bem que mudou, né? Porque a família ela não é da ordem da natureza, ela é da ordem da cultura. E por isso ela vai transcendendo a sua própria historicidade. Então, com isso, para o direito, o conceito de família que era um homem, uma mulher, um casal com filhos, isso já não é mais, ou seja, não é só isso, né? Nós temos vários arranjos familiares, várias representações sociais de família.
E o casamento, por exemplo, deixou de ser um monopólio da heteroafetividade. Então, os arranjos familiares são os mais diversos, né? Então, tem famílias solos, né? Mães solos, famílias homoafetivas, famílias simultâneas, né? Que é uma polêmica para o direito, famílias poliafetivas. Mas o fato é que as pessoas estão mais livres para poder constituir a sua relação conjugal e parental da forma que melhor lhes aprouver. Isso é uma evolução no direito e o IBDFAN tem contribuído bastante para a evolução desse conceito. Muito bem, Fernanda. E por falar nesse novo formato, conceito de família, nós temos também as questões de que você também é terapeuta de casal, né? Sim. Então tem várias formas hoje de família e tudo. Como é que a gente pode lidar com essas questões de família e as questões dentro de uma escola também, por exemplo? Sim, esse conceito ele vem ampliando e vem modificando muito. Isso é bom para trabalhar com as crianças, essa cultura de antes, aquela família nuclear, muito estabelecida, que antes era o pai, a mãe e os filhos, e acabou. Né? Muitas crianças com núcleo familiar diferenciado entravam em sofrimento. Então, ter esse outro olhar, essa ampliação, né, de conceito de família, amplia essa aceitação também na escola, na sociedade, diminuindo o sofrimento dessas crianças, desses jovens, né? Essa sensação de pertencimento, né, de propriedade da família, porque vocês acho que acabam uma se das escondendo. mudanças importantes foi com o princípio a quebra do princípio da indissolubilidade do casamento. Né, as pessoas entenderam que o casamento só tem sentido existir enquanto tiver amor, enquanto tiver afeto. Por isso, o afeto tornou-se o grande valor jurídico para nós do mundo do direito. Sim. E aí, com essas novas famílias, segunda família, segundo casamento, terceiro, essas questões estão ficando cada vez mais comuns. O que antes os filhos tinham problemas com isso, né, Fernanda? Como você disse, acho que está cada vez mais comum. E isso não é ruim, isso é bom. Né? Então, aquela ideia de que a família está em crise, está em desordem, eu acho que é falsa. Acho que a família está mais livre. Agora, paga-se o preço dessa liberdade, né, com essas novidades, mas eu acho que as pessoas podem seguir mais o seu desejo. Ô, Fernanda, vamos entrar nesse terreno aí de conflito, né? O doutor Rodrigo já falou que é bom mudar e tal, mas assim, acho que eu nunca vi tanta gente procurando terapia de casal, né? Qual que é o momento ideal para começar a pensar nisso? É lá no começo? Que às vezes a gente pensa assim, terapia como um trem, depois o negócio desgringolou, né? Quando já está entornando o caldo. Sim. É bom evitar a situação chegar num lugar muito grave, né? Quanto antes, melhor. Mas quando perceber, né, o quanto que é esse antes? Quando a gente percebe que a qualidade de vida desse casal, dessa família, está prejudicada. E quando eu falo qualidade de vida, a saúde mental, a saúde física, a saúde laboral. Será que eu estou bem comigo mesmo? Será que eu estou agindo como eu sempre tenho o hábito de agir? Será que eu estou me sentindo como sempre me senti? Eu estou mais incomodada, eu estou mais tensa, eu estou mais triste? Né? Ou mais silenciada. O que está me incomodando? Minha relação não está boa. Então, talvez é um momento ideal para procurar essa terapia. Mas por que tudo isso acontece? São várias causas, assim, de vários conflitos, inúmeros conflitos. Mas a base disso tudo é a comunicação. Então, o relacionamento, ele precisa de uma boa comunicação, de um estabelecimento, de estabelecer essa comunicação. Imagino que no direito vocês lidam muito com isso, nessa dificuldade da interação, da comunicação. Sim, às vezes um casal que vai separar hoje é por causa de alguma coisa lá atrás que não foi dita. Né? Então, é preciso dizer, porque o que não se diz em palavra vira sintoma, né? Vira até doença. Os pactos matrimoniais também, colocar isso tudo no papel antes, né? Sim, o combinado não sai caro, né? Então, não é muito da cultura do brasileiro fazer pactos antenupciais.
E é da maior importância falar disso, né? Porque tem um constrangimento de falar, porque o casamento é uma relação de afeto, mas daí decorrem consequências patrimoniais. Então é preciso deixar claro essas questões. Ô, doutor Rodrigo, inclusive sobre essas questões patrimoniais, viralizou esses dias um vídeo de uma digital influencer que ela falou pro marido dela que ela estava grávida. Aí o marido na hora foi lá, correu para pedir a divisão de separação de bens. Como é que ficam essas questões, né, patrimoniais dentro das questões judiciais, né, digamos assim? Pois é, aí acho que é uma certa exagero, uma certa imaturidade nessas coisas da Eu separava da na hora. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, significa que o casamento está falido, ou nunca nem teve casamento. Não tem Porque alguém que não tem a capacidade de conversar e de falar é porque ali não tem, né, como é que alguém não fala dessas intimidades? Isso é uma intimidade, então é preciso falar. E a gente volta para a psicologia e para a psicanálise, que é na palavra que o sujeito vai elaborando. Eu pergunto muito para os casais que chegam, e esses casais são diversos, né? Às vezes são casais que estão se conhecendo, são namorados, casais que já estão casados há anos. Eu pergunto, qual foi, eu ainda faço entre aspas, qual foi o contrato? Qual foi o combinado? Nunca fizemos. Parece que fica subentendido que é uma relação. Mas o que é uma relação para mim é diferente do que é uma relação para você, E falta esse diálogo, essa comunicação entre esse contrato. Pois é, e quando não combina, do ponto de vista da lei, quando vai se casar ou viver em união estável, porque hoje não tem mais diferença entre casamento e união estável, do ponto de vista jurídico, é que entra no regime automático, que é o regime da comunhão parcial de bens. Né? Mas as pessoas pouco sabem ou nada sabem de que pode escolher o regime de bens que quiser. Exato. Pode inventar, misturar um com o outro. E é muito saudável falar disso, mas as pessoas têm constrangimento. Só que quando não fala e entra no casamento, vai ficando esse mal-estar, como gerou nesse exemplo que você disse, né? Como se diz aqui em Minas Gerais, vai comendo pelas beiradas o casamento, e o casamento vai acabar e depois as pessoas não sabem nem por que acabou, é porque não falou, porque não combinou. E essa ausência da maneira de se comunicar é muito complicada. Esse contrato não foi estabelecido verbalmente entre o casal. Os conflitos vão surgindo e a dificuldade em comunicar. Nós temos vários vícios de comunicação, né? A gente usa muita crítica, principalmente entre os casais, entre a família. Muita crítica, muita vontade de se defender numa conversa, muita ironia. Né? A tal da criatividade. A ironia, ou então, que eu acho que é o que ganha, o campeão, a recusar e falar. Então, aconteceu alguma coisa, vamos conversar sobre isso não? Vamos deixar isso para depois? Ou então, vamos esperar que o problema se resolva. Ele vai se resolver sozinho. E essa coisa só vai ampliando. Fernanda, mas tem um negócio complexo nisso aí, que é assim, né? Quem já passou por isso sabe. O falar, ele tem uma coisa do individual. Tem gente que gosta, tipo, tá no quebra-pau ali, já quer resolver tudo, lavar aquela roupa suja e tal. E tem muitas pessoas, eu, por exemplo, sou uma dessas, que eu preciso digerir. Peraí, eu tenho que parar essa briga aqui nesse momento, pensar, raciocinar, né? Não ir pela emoção, porque se for junto ali, aí é fight, vai né? impulsivo. Então, assim, como é que faz? Até para fazer esse contrato de como é que a gente concilia isso? A sua vontade de resolver rápido e a minha necessidade de dar uma respirada. É isso que entra a terapia de casal. É para isso que a terapia de casal contribui e favorece. A base da terapia de casal é a comunicação. Como comunicar? Qual o momento, qual o time, qual a maneira certa? Eu falei desses vícios que nós temos de comunicação. Na terapia de casal, nós vamos trazer isso para essa parceria, mostrar esses vícios para essa parceria e trabalhar para que esses vícios não apareçam. Trabalhar uma comunicação assertiva. Então, tem o tempo certo para conversar, tem momento em que nós nos exaltamos, a emoção começa a falar mais alto. Aí sim, é um tempo de você parar uma conversa, um diálogo por 20 minutos, 10 minutos. Eu preciso desse tempo, porque agora acho que eu vou sair um pouco. E na hora do calor, da emoção, da briga, a pessoa entra no modo defesa e não ouve nada. E aí não é diálogo. Né? Então, esse trabalho, ele é feito e ele é treinado, ele é trabalhado dentro das sessões para o diálogo ocorrer de uma maneira leve em casa. E tem uma coisa, né? O que a gente fala nem sempre é aquilo que o outro entende, né? Cada um interpreta do jeito, com o repertório que tem. Mas sabe por quê? Nós não ouvimos a palavra.
a gente escuta com a emoção. Às vezes a pessoa pediu, eu quero pega um sorvete, pega um copo d'água para mim. O outro na minha cabeça, tá me obrigando. ele me pede tudo sempre, eu sempre faço, eu não vou pegar água não. Né? Então a gente responde com a emoção. Eu não escuto, pode pegar um copo d'água, eu posso falar, não, não quero. Ou eu posso falar, mais tarde eu pego, eu posso pegar, eu tenho escolhas. E o outro entender isso também de boas, né? E ficar assim, não, ele não tá fazendo o que eu tô pedindo, nossa, sim, não tá me amando, né, do jeito que deveria. Isso é uma comunicação assertiva, né? De saber ouvir as palavras. E esta comunicação muitas vezes pode salvar o casamento, né? Porque o divórcio nunca deve ser a primeira opção, né? A conjugalidade é possível, mas se chegar na última opção, né, que é do divórcio, o divórcio também não precisa ser uma tragédia. Né? O divórcio, aliás, o divórcio não é problema, o divórcio é solução. Né? Porque a gente casa para ser feliz e separa para ser feliz. Mas assim, a primeira opção não é o divórcio. Né? Sim. Muito bem, gente. Olha, o nosso tempo está estourado. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. São temas tão importantes, né, para serem ditos. Sim, com certeza. Gente, olha, Obrigado. então, Fernanda, muito obrigada. Muito obrigada. Doutor Rodrigo também, muito obrigada, viu? Obrigado a todos. Obrigada a todos. Isso aí. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar sobre as mudanças no mercado de trabalho. Gente, está faltando mão de obra ou não está faltando mão de obra? O mercado está mudando. A gente vai bater um papo aqui com o Jairo Nogueira Filho, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas. Muito bem-vinda, Jairo. Seja muito bem-vindo, Jairo. Obrigado, querido, obrigado. Isso mesmo. E para falar sobre o Bolsa Família, estamos com a Tayane Faustino. Ela é gerente de benefícios, transparência de renda e cadastro único da Prefeitura de BH. Seja bem-vinda também, viu, Tayane? Muito obrigada. Ô, gente, vamos começar a tentar entender. A gente fez até uma enquete aqui no Instagram. 53% falaram assim que tá faltando mão de obra. Ô, Jairo, e essa mão de obra? Tá querendo trabalhar nos mesmos postos que sempre trabalharam? Tem muita gente querendo trabalhar, né? O problema é o tipo de emprego que é oferecido, o tipo de jornada, né? A gente alertou isso lá atrás, em 2017, quando foi feita a reforma trabalhista, que nós teríamos problemas. Já tinha esse, já tínhamos avisado que teria problema, que o pessoal apertou demais, muita questão com relação à jornada de trabalho, nós estamos com problema com a escala 6.1, que as pessoas não querem trabalhar nessa escala, que é onde pega a maior gama de trabalhadores e trabalhadoras hoje. Vamos dar uma explicadinha aí na 6x1 para quem não lembra ainda. A 6x1 ela é uma escala que existe hoje no Brasil, que foi muito utilizada depois da reforma trabalhista e que teve um problema na reforma trabalhista que tirou o domingo como um dia de descanso obrigatório. Então, a pessoa trabalha 6 dias e folga 1. E esse um dia que ela folga, normalmente é uma terça, uma quarta, uma quinta. Então você trouxe muito problema para as pessoas, ainda mais a juventude e principalmente as mulheres. As mulheres têm muito problema com essa escala, por questão da jornada que a mulher ainda faz em casa, dos filhos tem que cuidar dessa questão toda. Então a jornada prejudica muito. Então as pessoas não conseguem ficar nesse local de trabalho. O salário é baixo, a jornada é extensiva, então acaba que a pessoa fica ali um período e a rotatividade é muito grande. Nós tínhamos avisado isso lá atrás, vai ter muita rotatividade, as pessoas não vão suportar ficar numa escala tão extenuante como essa durante muito tempo, né? As pessoas sentem, né? Vamos voltar nesse tema ainda, daqui a pouco a gente tem muita coisa para falar, mas, ô Tayane, queria que você entrasse aí para poder agregar nessa discussão. Muita gente usa essa questão, tá faltando mão de obra, não consigo um pedreiro aqui, comércio, realmente a gente vê um monte de placa, né? Faltando, pedindo pelo amor de Deus, hoje em dia coloca até assim, não precisa experiência, e culpa o Bolsa Família. É justo isso? Não é justo, né? Acho que é importante a gente destacar que o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta às famílias, né? Então, as famílias, elas recebem ali o valor do benefício e isso faz com que elas possam optar por escolher com o que elas usam dinheiro, que pode ser alimentação, material escolar, vestimentas, higiene pessoal. Então, isso vai emancipando a família. Acho que um ponto que a gente também tem que destacar do programa Bolsa Família é porque muita gente acha, né, que o programa só está relacionado para quem está desempregado ou não tem renda. E essa não é a realidade, né? As famílias, para estarem no programa, elas têm que ter um recorte de renda que a gente chama de per capita de R$ 118, que seria a renda por pessoa por R$ 118. Então, pessoas, né, que estão ali com carteira assinada, dependendo da composição familiar dela, né, dos membros, o quantitativo de membros familiares, elas podem acessar o benefício,
mas o benefício é insuficiente. O benefício não, né? A renda, né? Como o Jairo falou, né? O salário é muito baixo, não dá para arcar ali com as despesas mínimas, né? Das necessidades básicas. Então, o programa entra aí também dando essa retaguarda para a família na emancipação e na autonomia da renda, né? Da segurança que ela precisa. Ô, Jairo, inclusive, como que você avalia essa questão também do trabalho informal, né? Nós temos, né, os trabalhos CLTs e tudo, e também temos o trabalho informal. Como que a CUT enxerga isso hoje dentro do mercado de trabalho? Então, a gente tem uma gama, quase 50% de quem poderia estar trabalhando hoje no Brasil, da mão de obra que poderia estar sendo disponibilizada, estão nessa informalidade. Muita gente na questão de aplicativos, né? É um número muito grande de pessoas. A tal da uberização, né? A tal da uberização. Tem muita gente em aplicativo. E essas pessoas que estão no aplicativo tendem a não querer voltar para a CLT. Né? Ou então ficam 2 trabalhos, né? Ou ficam 2 trabalhos. O aplicativo, ele veio nessa vida do trabalhador brasileiro para poder complementar uma renda. Ao invés de ficar procurando outro trabalho, fazendo essa ginástica, entrou no Uber, não é mesmo? Entrou no Uber. Lá no início, quando veio, há uns quase 10 anos atrás, o trabalhador conseguia ter uma renda maior trabalhando nesses aplicativos. Hoje caiu muito, porque se acaba que o aplicativo tomou quase que conta do mercado todo, então o aplicativo hoje coloca o preço que ele quer. Sim. Então esse trabalhador, muitas vezes ele tem que trabalhar uma jornada maior, às vezes até 16 horas por dia, para conseguir ter aquela renda que ele tinha lá atrás com 8 horas trabalhadas. Né? Então ele acaba optando talvez por uma informalidade em algum outro serviço, que não seja só a questão do aplicativo, ele conseguir ter uma renda melhor. Então, assim, um número muito grande, são quase 44% da mão de obra brasileira que está hoje na informalidade. E a gente está se aproximando desses trabalhadores, que eles no início se sentiam como empresários ou como empreendedores, né, que é o termo que eles gostam de usar, mas como também estão vendo vários problemas de representação, problemas de quando tem algum acidente, algum adoecimento, não tem nenhuma cobertura por parte da empresa que está ali fazendo o serviço, eles estão optando também de tentar ter uma questão de normalização desse setor. Ô, Tayane, tem uma questão também que eu acho que a gente fala muito pouco, que é o seguinte, né? As pessoas que saem do Bolsa Família, né? Elas estavam recebendo benefício, de repente elas arrumam uma outra fonte de trabalho menor, entende que aquilo não é mais para ela e ela pede isso voluntariamente. Importante a gente falar isso também, né? Tem uma regra de transição para isso. A família não perde de imediato o benefício assim que ela começa a trabalhar, não. Tem um recorte de renda, né? A pessoa pode começar a acessar o emprego formal, né? E aí ela fica aí durante um período coberta pelo benefício. E caso ela não fique empregada na CLT, ela retorna, né, para o programa sem nenhum problema. Só dar uma ideia para a gente, mesmo que não sejam números absolutos. Hoje, a questão de Belo Horizonte, por exemplo, que é onde você é responsável. Quantas pessoas recebem o Bolsa Família? Isso representa o que proporção da nossa população? Hoje nós temos 131 famílias recebendo benefício em Belo Horizonte, com os dados agora, né, de março de 2025. Em média, essas famílias recebem R$ 630 por mês, né, com benefício, e isso o repasse para o município desses benefícios todos é de 83 milhões de reais. Então também, né, um recurso que gera a economia do município. Agora aqui, 131 famílias, não dá para a gente poder falar que o mercado de trabalho está defasado por causa disso, né, Jair? Realmente existe uma estrangulação, as pessoas hoje estão querendo coisas novas, elas não estão querendo só trabalhar. A gente está numa geração nova que está entrando no mercado, está impulsionando isso, não é mesmo? Sim. E aí eu acho que assim, agora é o momento de realmente uma grande reflexão sobre isso, tanto das empresas, né, nessa contratação, do que pode flexibilizar, do que pode dar uma melhorada aí, porque senão vai dar um bug nesse mercado aí, não vai não, Jair? Não vai ter problema. Se o empresariado mineiro não entender isso, infelizmente teve uma declaração do governador, que é um empresário, né, do ramo de serviços, que ele, no primeiro mandato dele, ele disse que era fácil encontrar uma empregada doméstica no norte de Minas que aceitaria ganhar R$300. Então, você está colocando isso como uma lógica, né, do empresariado que está atrasado nesse sentido. Se não mudar essa lógica, por exemplo, o fim da escala 6.1 é uma questão primordial. Sim. O empresariado tem que entender isso. Tem que vir uma escala que o trabalhador, o comércio pode continuar abrindo aos domingos, isso não é problema. A farmácia pode continuar abrindo, o supermercado. Faz uma escala, né? Faz uma escala que a pessoa consiga ter a vida dela. Que ela consiga estudar, que ela consiga pensar outras coisas. Está voltando os concursos públicos, né? Nós tivemos agora o CNU aí, que acabou de fechar as inscrições, que é o concurso nacional unificado. Então as pessoas, a juventude também estudou para isso, né? Eles querem melhorar de vida. Então acaba que aquele emprego que está ali fica um provisório.
Então, mas se não melhorar as condições de trabalho, nem esse provisório ele consegue ficar. A pessoa não consegue ficar. É um desgaste muito grande. Qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, gente, quando você for no supermercado, você for no posto de gasolina ou numa farmácia, né? Pergunta quem está lá trabalhando em qualquer condição. A pessoa está estressada, ela não aguenta mais ficar no local. Limite, né, Jair? No limite do cansaço, no limite do estresse. E tem um outro problema que a gente está recebendo de denúncia desses trabalhadores, trabalhadoras, desses setores, que a escala 6.1 está virando 7.0. Porque há uma pressão do empregador de não querer contratar mais ninguém, para o lucro dele aumentar, e ele acaba meio que obrigando esse trabalhador, né, a trabalhar na folga. Então a pessoa fica os 6 dias, trabalha na folga, vira 7.0, ela fica o tempo todo trabalhando. Tudo muito problemático. Ó, a gente tá quase encerrando o Tribuna ali, vamos ver umas últimas interações aqui dos nossos ouvintes queridíssimos. Olha só, realmente, nós temos aqui a Mari Oliveira. Atualmente a família tem vários arranjos, mas entre todos eles o respeito e o amor têm que prevalecer para o bem de todos. Nós estamos falando também sobre a família, né? Sobre São José, exatamente. Dia patrono. Bom dia, Juliana e Suelen. Deus abençoe vocês. A família é a base de tudo e onde encontramos força para lidar com as batalhas da vida. Falar de São José para mim é uma emoção porque tenho alcançado muitas graças pela sua intercessão. Obrigada, viu, Cleidimar? Um beijo. Cleidimar, delícia. Obrigada pela participação de novo. Olha, gente, agradecer aqui muito. A gente podia falar aqui um tempão ainda, né? Sim. Ó, agradecer ao Jair Nogueira Filho, que é presidente da CUT Minas, está sempre presente no Tribuna Livre, né, Jair? À disposição, pode ajudar. Agradecer também a Tayane Faustino, que agregou muito aqui a nossa discussão, gerente de benefícios, transferência de renda e CAD único da Prefeitura de Belo Horizonte. A gente fica por aqui, agradecer mais uma vez a todos os ouvintes queridos, né, os telespectadores que mandaram para a gente as suas participações hoje no WhatsApp. Tribuna Livre é transmitido na Rádio América 107,1, Rádio Cultura AM 830 e TV Horizonte, canal 30.1, Suelen. Isso mesmo, Juliana. E amanhã nós vamos falar sobre o Dia da Felicidade e o Dia Mundial Sem Carne. Corre lá no nosso Instagram da Rádio América Oficial e responde à nossa enquete. O que mais contribui para a sua felicidade? Olha, gente, e também aproveita, também fala pra gente depois no WhatsApp. Qual que é o número do WhatsApp, Ju? 994122179. Vai respondendo a enquete, responde, né? E também a gente quer saber, será que o pessoal de casa consegue ficar sem carne? Opa, é uma boa, hein? Vamos ver. Vem aí o Rede Notícia com Nicele Fonseca e Júnior Brasil e no Rede Entrevista, daqui a pouco eu volto falando sobre o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins. Continue com a gente. Grande abraço, grande beijo. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora da Piedade. É isso aí, amanhã voltamos com muita coisa boa aqui no Tribuna Livre. Vambora, hein? Bora!